tema de hoje. Pra ele tá tudo bem, mas pra mim tá péssimo. Ah, minha gente, quantos relacionamentos não estão exatamente nesse cenário, não é mesmo? Quantos relacionamentos, né? O companheiro, ele realmente acredita que está tudo bem, né? Ou pelo menos a gente acredita, todos os comportamentos dele levam a crer que pra ele tá tudo bem, né? E você tá enxergando, tá vivendo um relacionamento nada bacana, né? Muito longe de ser como você gostaria que ele fosse. E aí, o que a gente faz quando é assim, né? Ah, gente, e olha, essa é uma situação, é muito engraçada também, porque a gente passa muito por isso no nicho comercial também, no nicho corporativo, né? Às vezes, para muitos funcionários está tudo bem e a gestão já tá com o cara ali no caderninho vermelho já indo pro preto, né? Então, isso acontece. Isso acontece, mas em ambas as situações, as pessoas sabem. O colaborador sabe e o seu companheiro, seu marido também que não está tudo bem. Ele sabe nada, não se deixe enganar, menina. Sabe o que acontece? Pra ele, quando o relacionamento não tá bem, gente, não tem como você estar em um relacionamento, dizer que ele não está bem, se não há as consequências deste estado do relacionamento. Porque quando o relacionamento não tá bem, quais são as consequências? As brigas, a indiferença, né? Aquelas trocas de grosserias, rispidez. Então, minha amiga, não se deixe enganar achando que o seu companheiro realmente acredita que está tudo bem. Na verdade, o que acontece é que ele sabe que não tá legal. Ele tem essa ciência. Ele só não está disposto a mexer nesse problema, né? Ele não tá disposto, por quê? Porque ele sabe que isso vai requerer aí algumas mudanças. Às vezes ele vai ter que tomar algumas atitudes, vai ter aí, antes de tudo, aquela conversa que eles odeiam, você sabe disso. Os homens odeiam conversar assuntos que são as famosas DR, né? Assuntos do relacionamento. Eles não gostam. E se você me acompanha, você sabe o motivo. Mas tudo bem, tem gente nova chegando. Então, o que acontece? Os homens não gostam de conversar, porque quando a gente avisa, né? Eu já dei a dica que não é para avisar que tem conversa, mas enfim. Quando eles estão se deparando a essa conversa, eles já se preparam para uma guerra, eles já ficam totalmente na defensiva, já ficam criando possíveis questionamentos, respostas na própria cabeça, já se armando mesmo para essa conversa. E isso é muito difícil sair aí desse relacionamento de uma maneira positiva, né? Sair dessa conversa de uma maneira positiva. É muito difícil sair dessa conversa de uma maneira positiva quando você vê uma das partes totalmente armada, já preparada para a guerra mesmo e não para uma conversa. Porque muitas vezes a gente também se deixa influenciar por essa armadura do companheiro e às vezes até essa postura mais defensiva, e aí a gente acaba tendo a mesma resposta e, óbvio, a conversa assertiva naufraga, né? Começa muitas vezes virar aí uma discussão. Então é por isso que os homens odeiam as DRs, odeiam conversar. Então esse é um dos principais motivos para ele fingir que tá tudo bem, né? Para ele se fingir de besta, como diz o povo, sabe? Então aqui tá subindo, fingir demência, fingir demência, adorei, Rose, fingir demência. Eles realmente passam por essa situação porque eles não estão preparados, eles não estão dispostos a fazer mudanças para que esse relacionamento vire aí, se transforme em um relacionamento mais bacana, né? E eu tenho uma pergunta para você. E você? Você tá disposta a fazer o que tiver que ser feito para transformar o seu relacionamento? Subiu aqui, né?
Depende do que tiver que ser feito. Em nenhum momento você vai transformar um relacionamento ruim em um relacionamento bom se você fizer ações como submissão, como se colocar para baixo, como se omitir no relacionamento, né? Como não se fazer ouvida. Então não se preocupe com isso, porque essas ações, elas não são assertivas para transformar um relacionamento. De forma alguma, de forma alguma. Não vai recuperar seu relacionamento, não vai melhorar o seu relacionamento, você se colocar para baixo, você não se fazer ser ouvida, você se sentir diminuída, subtraída na relação. Então não se preocupe, né? Garanta aí que a Andréia, quando colocou, ficou preocupada. Meu Deus, mas o que será que eu preciso fazer para transformar o meu relacionamento? Não é tudo que eu tô disposta. Nada, absolutamente nada, pelo menos eu nunca vou te passar nada que te diminua. Nada que não acrescente positivamente na sua vida, em você, independente do seu relacionamento. É importante sempre deixar isso muito bem claro. E aí? Primeira regrinha que você tem que pôr aí na sua cabeça, quando você tá passando por essa situação que só você realmente enxerga que o relacionamento não tá bacana. Primeiro, é você acabar com essa crença. Porque, como eu disse, é óbvio que o seu companheiro é ciente que o relacionamento não tá indo muito bem. Ele só não quer passar por um processo. Ele só não quer fazer nada que faça qualquer tipo de mudança naquilo que ele já vem fazendo, no comportamento dele, na rotina dele, e muito menos ele quer ter uma conversa sobre isso. Ele não quer, como eu disse, ele acha que isso vai ser uma guerra. E venhamos e convenhamos, hein? De fato, a maioria das conversas sobre o relacionamento não são bem-sucedidas, né? E isso tem um motivo. É porque a gente não está preparada para essa conversa, para ministrar essa conversa de uma maneira mais assertiva, na maioria das vezes. A gente não tem o conhecimento para que nós tenhamos as atitudes corretas, a forma correta nessa conversa, não é? Mas, se você não viu, tem ainda a chance de ver e de aprender a ter essa conversa correta, subindo aí nas minhas redes sociais e buscando a live Como Fazer uma ADR de Sucesso. Lá eu conto detalhadamente como você deve abordar, como você deve fazer essa conversa. Mas enfim, nessa situação eles não gostam, como eu disse, eles não estão preparados para isso, eles não estão dispostos e muitas vezes a gente também não está preparada, a gente não está disposta, não só a essa conversa, mas também a fazer o que tiver que ser feito para gerar mudança no relacionamento. E aí eu te fiz essa pergunta, e você? Você está preparada? O que eu quero dizer para você, que eu quero perguntar para você, né, se você está preparada, é se realmente você está disposta a ter as atitudes certas para transformar o seu relacionamento. Veja bem, eu amaria ter o corpo perfeitinho, sem nenhuma imperfeição, mas para isso eu teria que passar por um processo, para eu não ter celulite, para eu não ter flacidez, para eu ter o abdômen batido, as pernas bem torneadas, enfim, para ter aquele corpo dos sonhos, né? Eu gostaria, mas eu não estou disposta a passar pelo processo que precisa passar para ter esse corpo. Então eu fico aqui comigo mesma apenas, eu queria, eu gostaria de ter. Só não estou muito afim de passar pelo processo, entende? Então eu te pergunto se você está afim de passar por esse processo, se você está disposta. Mas Jaque, que processo é esse? Na verdade, é um processo muito mais enriquecedor para você. Muito, muito, do que mais até para o relacionamento. A transformação do relacionamento é uma consequência. Porque a grande transformação é em você, na sua vida. É assim que eu trabalho, tá? Por quê? Porque eu acredito que para você dar o melhor para o ambiente, para o seu entorno, para as pessoas que te cercam, é você estar
melhor. É você produzir em você realmente a sua melhor versão de fato, não isso ser um bordão, sabe? É você realmente trabalhar em você as melhorias, o fortalecimento das suas forças, enxergar os seus limites e ter as suas aspirações, os seus sonhos fortalecidos. Então, é importante, no meu processo de ensinar você a transformar o seu relacionamento, é fundamental, é importante que eu ensine você a ser de fato uma mulher cada dia mais realizada, mais resolvida, mais feliz. Porque, como eu digo sempre, não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem, né? A frase de sempre, não tem como a gente dar 2 laranjas se a gente tem só uma. Então, tudo que eu ensino para vocês tem a ver com autoconhecimento, com o seu empoderamento, com o seu crescimento como pessoa, como mulher. Então, quando eu digo que se você está disposta a passar pelo processo, saiba que o resultado é esse, é o seu crescimento pessoal, o seu crescimento, a sua evolução como mulher no final deste processo, tá? Todas as vezes aqui, se você me acompanha, se você ainda não me acompanha, você vai começar a entender que todas as vezes que eu converso aqui com vocês, é sempre acrescentando a melhoria em você como indivíduo. E sim, com muitas dicas também para você ir aplicando no seu relacionamento. Mas isso é sempre uma consequência. Não tem como você aplicar qualquer técnica para transformar um relacionamento sem que você não sofra essa transformação. Então é importante ter esta consciência, tá? Que o resultado é o teu crescimento, a tua evolução, a tua realização, o teu empoderamento, não só dentro do relacionamento, mas na tua vida. Aumento da autoconfiança, autoestima, segurança, conforto consigo mesmo. Isso é muito importante, que tem a ver com a sua paz interior. Então, no final de tudo que eu te ensino, e vou te passar ao longo, e inclusive aproveito para já te convidar que no dia 8 de abril, exatamente no dia 8 de abril, eu te convido a passar aqui nesse mesmo horário, às 18 horas aqui no Brasil, 21 horas em Portugal. Eu te convido a ficar bem grudadinha comigo, mas é um evento que vai precisar se inscrever. Não precisa se preocupar, não terá custo nenhum, mas um evento, por que eu fiz isso? De novo, porque é um evento fechado, onde realmente pessoas interessadas em transformar o seu relacionamento estarão ali dispostas para receber todas as informações, todos os passos que precisa dar para transformar um relacionamento, para sair de um relacionamento ruim, para viver em um relacionamento bom e também para que você trabalhe, para que você cresça como pessoa, como mulher. Todos os meus ensinamentos, eles sempre serão norteados nisso, para a sua evolução como mulher, como pessoa, como ser humano, você crescer grandemente, né? Como eu disse, autoconfiança, autoestima. E aí, nesse dia, você vai ter a oportunidade de ter mais detalhes de tudo que eu passo aqui para vocês e com muito mais informações. Então, vai ser realmente aí em torno de 1h30, 45 minutos, não, um pouco mais, 1h30, 1h30, a gente vai ficar junto contando aí, eu passando para você com mais riquezas de detalhes, para que você realmente tenha uma transformação definitiva no seu relacionamento, para que você aumente a sua autoconfiança, a sua autoestima, para que você busque, resgate os seus sonhos, as suas aspirações, e para aquelas que ainda sequer se colocaram à disposição de sonhar, isso também a gente vai trabalhar, a gente vai conversar no dia 8 de abril. Você só precisa garantir a sua participação e é claro que vai ser online, tá bom? E para garantir a sua participação, não se preocupe. Agora você já saindo aqui desse vídeo, você já vai ver que tem um botãozinho para você clicar
e para você garantir aí a sua participação, tá bom? Lembrando que quando você aperta o botãozinho, coloca ali seus dados para você participar, você vai receber um e-mail. Abre esse e-mail e confirme a sua participação para garantir a sua presença, tá? E como eu disse, não terá custo algum, tá bom? Para você. E aí, voltando aqui ao que nós estávamos dizendo, quando a gente começa a pensar, ele acha que tá tudo bem, mas pra mim tá péssimo. Como eu disse pra vocês, é um grande equívoco. Nenhum relacionamento que está passando por uma situação desagradável, no mínimo, né? Principalmente quando ele está péssimo, mas sabe, quando não tá legal, não se equivoque achando que tá tudo bem pra ele, como eu disse pra vocês já. A Andréia tá colocando, já caí na realidade. É verdade. O que acontece? Ele só não está disposto a fazer nada. Entende? Ele não está disposto, ele não está afim de ter a tal DR, de conversar sobre isso. Então ele está mais disposto a deixar como tá. E por que eles, e até você mesma, muitas vezes deixa como está e vai empurrando com a barriga? Porque a gente não tem a real noção do quanto isso é grave. O quanto você ir deixando o tempo passar, e eu já disse pra vocês que o tempo não faz soluções num relacionamento, solução na vida não faz. O que faz são atitudes, são as mudanças, né? O tempo que ele te dá é o espaço para que você faça as mudanças que devem ser feitas, ok? E também ele te dá espaço para quê? Para que as coisas vão piorando se você não faz absolutamente nada. Né? E aí, o que acontece? O seu companheiro, se pra ele tá, entre aspas, tudo bem, na verdade o que ele tá passando a mensagem é, não tá tão ruim assim ao ponto de eu ter que fazer alguma coisa. Ah, gente, deixa que isso daí vai passar. É isso que passa na cabeça dele. Só que acontece o seguinte, o que não se tem, como eu disse, às vezes até você não tem noção da gravidade disso. Porque, querida, a gente vai ficando de muito saco cheio. Vai chegando uma hora que você simplesmente fala, não dá. Principalmente agora, nas últimas décadas, que as separações são banais, não são mal vistas na sociedade, você não tem uma pressão social, você provavelmente não tem uma pressão familiar. Então, vocês ficam juntos pelo simples motivo de quererem estar. Alguns relacionamentos, o João tá colocando aqui, que alguns relacionamentos, sim, João, tem a parte financeira. Muitas mulheres e muitos homens, às vezes, ficam no relacionamento pela condição financeira, enfim. Mas, entenda, independente disso, você tem que entender que você merece viver um relacionamento bacana. Mesmo que vocês estejam juntos, também não se separem pela condição financeira. Então, já que estão aí, juntos, por que não viver um relacionamento feliz? Ok? Feliz. E aí você vai conquistando ao longo o amor, a cumplicidade, conforme você vai trabalhando. Então, quando a gente tem aí um companheiro onde ele não está disposto a se mexer, que para ele tá tudo bem, ele prefere que fique assim, do que ele ter que fazer alguma coisa, ter que ter essa tal discussão, que para ele é sempre uma discussão, o que, como eu disse, ele não tem muita, ele não está muito equivocado, porque a maioria das conversas terminam com discussões, não é? A gente deixa se levar aí pelos ânimos, né? Então a pessoa dá uma grosseria, ele dá um apontamento e você já vai lá com 5 pedras na mão, acabou a conversa, acabou a assertividade da conversa, não é? Então, eles têm aí um pouco de razão de ser aversos aí às tais DRs, aí às conversas. Mas, enfim, quando você tá aí nesse cenário, a gente só não muda porque a gente não sente a perda. Então, quando a gente não tem noção da perda, a gente, né, da gravidade, das consequências como perdas, a gente não se move. Quando a gente não tem a consciência do quanto a gente vai ganhar, né? Você não tem uma aspiração muito grande, você também não tem a motivação para gerar mudança, ok? Então, resumindo, a gente acaba não mudando, não tomando atitude, porque a gente não pensou aí nas consequências, ok? A gente não visualizou o quanto poderemos perder ou o quanto poderemos ganhar, então a gente fica aí nessa zona de conforto, ok?
Jaque, ok, entendi. E aí? A questão é, eu já entendi, já acordei pra vida e de fato quero tomar uma atitude, eu quero sim que esse relacionamento se transforme. Eu não quero ter uma relação chata, sabe? Me sentir sozinha ou infeliz no relacionamento, cada um vivendo, embora estejamos vivendo junto, cada um vivendo a sua vida. Eu não quero isso. Eu não quero ser só mãe, eu não quero ser só a pessoa que trabalha, eu quero ser uma esposa, eu quero ser a companheira e quero ter isso de volta. Como eu faço? Porque pra mim, eu já vi que não tá legal. Mas embora você já me explicou que pra ele não tá também tão legal, mas ele também não quer se mover, o que eu faço? Se concentra naquilo que você tem controle. Ao invés de você pegar e ficar assim, poxa, meu casamento, meu relacionamento tá ó. Nossa, isso aqui tá um terror. Enfim, quando a gente começa a enxergar realmente só o caos, a gente gasta energia e não tem energia para começar a sair do cenário e ter aí alguns comportamentos que vão ser mais assertivos no relacionamento. Eu, de novo, e todas as vezes eu vou falar isso, para também você começar a sair de cena, olhar o seu relacionamento como se fosse uma série. Como se fosse uma série. Você é a protagonista, e o seu companheiro também. A mocinha e o mocinho da série, tá? Olha de fora e faz a sua opinião crítica, tanto para a mocinha quanto para o mocinho. Não há profissional que vá te dar uma análise melhor do que você mesma se você tiver assertividade em fazer isso. E já que como eu tenho assertividade, de fato treine isso aí, realmente enxergar o seu relacionamento como uma terceira pessoa. E a gente faz isso conforme, a gente vai melhorando isso conforme vai colocando essa análise mais em prática. Quando você fizer isso, você, sem chance de errar, você vai ver que vão ter algumas situações que você vai falar, poxa, eu poderia ter agido de uma forma melhor. E aí quando chegar a essas situações, quando você enxergar isso, verifica o que fez, o que te impulsionou a agir daquela forma. Provavelmente foi alguma situação em que você se sentiu contrariada. Porque todas as vezes quando nós nos sentimos contrariados, nós tendenciamos a ter atitudes mais irritadas, né? Com uma base mais na irritação, na emoção da irritação, né? A gente fica contrariada, a gente tem dificuldade em aceitar isso. Então, a primeira coisinha, eu sempre falo a primeira, né? Depois de 10, mas enfim. Uma coisa muito importante é você começar a ter essa visão e falar, eu vou tentar melhorar isso. E já que como eu melhoro, já falei pra vocês, quando a gente vê algum comportamento que não é tão legal, principalmente quando a gente já tá num relacionamento que você está um tempo tentando mudar, esperando equivocadamente que o tempo vai fazer alguma coisa e vai trazer a mudança para o seu relacionamento, enfim. Ou você já fez aí diversas tentativas, sabe? Já tentou dar gelo, foi viajar, enfim, conversou e não viu mudanças, não experienciou nenhuma mudança, nem na sua vida, nem no relacionamento, muito menos no seu companheiro. O que acontece? Você está fadigada. E o que acontece quando a gente tá fadigada? Andréa subiu aqui. O que acontece? Você fica com pavio curto. Muito bem, Andréa. Você fica de pavio curto. O seu nível de irritabilidade fica nas alturas. E aí, o que acontece? Você fica sempre com as emoções afloradas. Qualquer coisa você começa a não controlar a sua emoção. E aí, o que acontece quando a gente não controla a emoção? Nosso córtex pré-frontal não funciona direito e isso significa que você não tem total condição de agir com mais assertividade, porque a parte do seu cérebro que tem aí o poder de decisão, de raciocínio lógico, ele tá meio baqueado, porque quem tá tomando conta são as suas emoções, é outra parte do cérebro que é a amígdala, ok? Então, quando a gente não controla essas emoções, a gente se deixa viver assim, nessa ação e reação baseada na irritabilidade,
essas ações, elas vão agravando a situação, não vão melhorando. E aí você acaba não enxergando disso e diz assim, olha, o problema do meu relacionamento é o meu companheiro, porque ele tá vendo que tá ó e ele não quer fazer mudança alguma. Percebe que o fato também de você não enxergar algumas ações e reações que você está tendo também não estão ajudando o relacionamento ou até muitas vezes piorando? Ok? Ok? A Sofia tá colocando, eu estou estressada também no meu trabalho. Também tem isso. O que acontece também é que às vezes a gente também tá, não só no trabalho, que essa questão da pandemia, muita gente trabalhando home office, e aí a mulherada tá com dificuldade às vezes em colocar limite nesse home office, trabalha com uma carga horária muito maior do que deveria, ok? Porque não tem assertividade em fazer aí um trabalho, uma agenda mais condizente com a sua realidade e não com a questão de você estar em casa. A tua realidade, quando eu me refiro, é dentro da tua realidade profissional ali. Você tem que executar as suas tarefas dentro do período de trabalho. Se você começa a responder a partir das 19, 20 horas da noite, você está dando a oportunidade para que isso sempre venha acontecer. Então você precisa ter disciplina. O que acontece? Se você não tem disciplina, se você não consegue coordenar a sua vida profissional porque você está em home office, você vai ficar extremamente estressada, Andréia, e você vai sim ficar mais ríspida. Por quê? Porque você está cansada, fadigada. A estafa mental e a estafa emocional faz com que tenhamos também essas ações mais ríspidas, né? Então você fala assim, poxa, Jaque, mas sempre eu que vou ter que fazer alguma mudança? Gente, o problema é ele, eu já acordei pra vida, quem não acordou foi ele, ok, meu bem. E você vai ficar esperando ele acordar pra vida? Talvez é a hora que ele acorde pra vida, ou o seu amor ou dele já tenha acabado e o relacionamento já era. Então, ao invés de você ficar só apontando é ele quem tem que mudar, ainda que isto seja fato, ainda que realmente você... Essa é a realidade. Muitos comportamentos do seu companheiro está naufragando o relacionamento, ok? Mas você pode sim ter ações que vão influenciá-lo a ter novas ações. Lembra que eu já falei para vocês, quando a gente faz mudança em nós, a gente espelha a mudança no entorno, inclusive no outro, não só no ambiente. Aí o que acontece? Então vamos lá. Passo 1, ok? Passo 1. De novo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma análise do seu relacionamento. Do dia de hoje para trás. Do dia de hoje para trás. Você vai enxergar o seu relacionamento como uma série. E vai começar a dar opiniões críticas. Este é o momento de apontamento, não na hora de conversar com o companheiro, mas agora eu gostaria que você apontasse. Como foram os acontecimentos, como foram as suas reações, as suas ações, as suas omissões, as do seu companheiro, ok? O que poderia ter sido diferente que dependa de você. Entenda o seguinte, imagine que o relacionamento seja um barco, onde esteja apenas você e o seu companheiro. E esse barco ele está afundando porque está entrando água. O teu companheiro, ele não está acreditando que essa água vai afundar o barco. Mas você tem consciência que quanto mais entra água, mais corre o risco do barco afundar. O que você vai fazer? Você vai deixar o barco afundar ou você vai pegar o balde e vai tentar um jeito de tirar a água que está? É uma escolha. Ok? É uma escolha. E aí eu quero te dizer o seguinte, que por experiência, quando a gente começa a agir, a gente começa a tirar água, a gente começa a ter essas mudanças, a gente influencia o outro a pegar o balde também. E a gente também começa a ver as consequências dessas ações, que é a água ir diminuindo cada vez mais no seu barco. É uma escolha sua, você é quem vai decidir se o barco vai afundar ou se você vai fazer com que esse barco volte não só a estabilidade, mas com força total para continuar. Se você acreditar que de fato você tem que esperar o seu marido, o seu companheiro também pegar o balde para tirar água, é uma opção sua também. Mas não se esqueça das consequências. Se a gente não tirar água, vai entrando cada vez mais e a probabilidade desse barco afundar vai ser sempre uma crescente, cada vez mais. Então, o primeiro passo é você fazer essa análise.
o segundo passo é você verificar o que você pode mudar em você. E eu vou te ajudar nisso. Olha só, como era o seu nível de paciência, como era o tamanho do seu pavio no início desse relacionamento? Sem chance de errar, eu vou te dizer que é muito maior do que é hoje. Ok? Então, como era o seu comportamento no início do relacionamento? Ah, Jaque, mas no início do relacionamento não tinha esse problema com ele? Como era? Quando acontecia alguma coisa que não era tão legal, sei lá, ele atrasava para ir te buscar, enfim, alguma coisa assim, qual era o seu nível de paciência, de tolerância? Como era a sua forma de agir e reagir? Vamos trazer de volta essa mocinha bacana, mais paciente, mais tolerante. Ah, você agora está dizendo que eu devo fechar os olhos, ficar submissa. Jamais. Como eu disse para vocês, vou repetir. Eu sempre vou te ensinar coisas que vão lhe favorecer muito mais até do que o relacionamento. Porque quando a gente corrige, quando a gente melhora como pessoas, ninguém pode tirar essas melhorias. Independente do teu relacionamento viver uma história de amor ou naufragar, essas melhorias irão com você. Porque se você também não faz essas melhorias, você não vai levá-las para um outro relacionamento, se for o caso. Então entenda que eu sempre vou trabalhar pensando também em você como indivíduo. Então quando a gente começa a enxergar que muitas vezes a gente poderia reagir de uma forma diferente. E como a gente reage de uma forma diferente? É quando a gente absorve por uma outra análise. A gente absorve de forma diferente. E como a gente absorve de uma forma diferente? É quando a gente enxerga de uma outra forma. Então, quando você olhar para uma ação e tentar enxergar por uma outra janela, a sua forma de absorvê-la será diferente. Por exemplo, será que de fato o seu companheiro ele está distante porque ele não se importa com você? Ou será que ele está distante porque ele está com um problema, seja financeiro, seja familiar? Será que ele também está se sentindo sozinho por estar passando por alguma situação e por algum motivo não consegue compartilhar isso com você e acaba se isolando? Será que essas ações e reações do seu companheiro de fato são oriundas de você? Ou é de uma outra situação? E que por algum motivo ele não está conseguindo encaixar isso com você? A Fabi subiu aqui. Meu marido não conversa comigo. Quando não há essa comunicação, é porque não há espaço. E lembrando, os homens não falam como nós mulheres. Principalmente, Fabi, quando é sentimento, o homem, desde a sua criação, ele tem aí, isso é neurobiologia, né? Não teve muita mudança, porque ele vai, cada vez mais, ele vai sendo boicotado nas suas emoções. Homem não chora, para com isso, menino, para de frescura. E isso vai se intensificando ao longo da vida. Qual é a consequência disso? Um homem que tem dificuldade em enxergar e reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções. Sentimentos são diferentes de emoções, então ele tem dificuldade em reconhecê-los. Mais dificuldade ainda de falar sobre eles. E maior dificuldade ainda é enxergar os sentimentos do outro, da parceira, do outro, seja quem for, e muito menos dar a importância que deveria ser dada. Porque a história de vida dele mostrou ao longo o oposto de tudo isso. Então é importante que tenhamos essa consciência para que a gente possa analisar de uma forma diferente, para que possamos absorver também de uma forma diferente alguns comportamentos do nosso companheiro. Então, Fabi, se o seu companheiro aí tá deixando de se comunicar com você, tem caroço nesse angu. O que significa? Ele tá assim, se não é do perfil dele, porque tem homens que são mais introspectivos, gostam de ficar mais na deles, e aí a gente vai ter que ir quebrando isso aos poucos durante o relacionamento, com assuntos mais interessantes para eles, coisas assim, né?
E aí você, se não é essa questão, se ele mudou, ele começou a agir dessa maneira, é porque tem alguma situação. Então, ao invés de você pegar e falar assim, ó, eu vou te chamar a atenção agora, que companheira é essa? Porque vai falar, ah, agora ele tá distante, não tá nem aí pra mim. Se ele não era assim, alguma coisa aconteceu. E não pense você que é assertivo, você sentar do lado e falar, o que foi? Por que você tá assim? Isso não vai fazer com que ele fale com você. Mas você ser carinhosa, você realmente mostrar a sua compaixão e a sua preocupação, o porquê deste comportamento, é muito mais assertivo. Extremamente mais assertivo. Ok? Então, você precisa também fazer esse tipo de leitura. Então, esse foi, você vê um passo longo, né? Mas esse foi o primeiro passo. O segundo passo é você realmente enxergar esses comportamentos. O segundo passo eu tinha dado, né? Então, você vai enxergar esses comportamentos que você vai precisar fazer as mudanças e você vai mudando aos poucos, vai vendo que você vai reagindo, como você vai reagindo, como você vai agindo. Você vai mudando. Já que como eu vou mudando, como você vai fazendo a sua percepção de uma forma diferente, você vai absorvendo, como eu disse, de uma forma diferente, e isso vai te ajudar a ter um olhar diferente, uma atitude diferente. Como você vai influenciar o seu companheiro? Você influencia o seu companheiro tendo as mudanças. Conforme você vai mudando o seu comportamento, você vai influenciando o seu companheiro a mudar. Ele vai ver que não é da boca para fora, porque ele tá vendo você agindo e reagindo. E já que como eu vou agir, como que eu vou reagir? Ué, começando a absorver as coisas de uma forma mais assertiva, começando a parar com essa mania da gente, que a gente tem de ficar revidando as grosserias, os tons ríspidos, trazendo de volta aquela menina, aquela mocinha do início do relacionamento, com um pavio mais longo, mais tolerante, ok? Eu vou pro terceiro passo, né, porque eu já tinha falado do segundo. Enfim, o terceiro passo que você vai fazer é se aproximar do seu companheiro. Ah, mas ele é muito distante, você falar isso porque você não o conhece, você vai se aproximar. Ninguém conhece mais esse homem do que você. Você sabe sim como se aproximar de uma maneira mais assertiva. Então você vai se aproximar dele, ok? Quando eu digo se aproximar, é que você vai começar a criar um planejamento dentro da semana com horários para dar esse tempo para vocês dois. É importante que no relacionamento vocês tenham tempo de ficar juntos, sem criança, sem ninguém. Então você deve se aproximar do seu companheiro e ir tendo momentos mais do casal. Seja assistir um filme, seja só bater um papo, abrir uma cerveja, enfim, não importa. O importante é que você crie condições de vocês ficarem mais tempo juntos e que não seja, sabe, só falando sobre problema, seja o problema familiar, seja o problema do vizinho, da família, da mãe, da sogra, enfim. Não, assuntos que tragam melhores sensações, ok? Assuntos que tragam de vocês alegria, sorriso, sabe? Lembranças de situações engraçadas, prazerosas, ok? Isso ajuda muito. Isso ajuda muito no relacionamento. Então você vai se aproximar e você vai criar uma forma de que pelo menos um dia da semana vocês estejam juntos. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei, às vezes a correria é difícil. Mas você deve se esforçar para que isso seja de verdade na sua vida. Ok? Isso é bem importante. O quarto passo que você deve fazer, e todos são importantes, mas eu quero que você preste bem atenção, é você descobrir. E como você vai descobrir? Perguntando para o seu companheiro
O que é importante de verdade num relacionamento? Não é no relacionamento de vocês, em um relacionamento, é diferente. O que é importante? Você vai perguntar pro seu companheiro, amor, o que é importante pra você no relacionamento? Ele vai falar, você tá louco? Não, eu quero saber. Eu realmente quero saber porque eu quero ver se o que é importante pra você num relacionamento, a gente tem. E quando ele responder, não é o momento de você ficar debatendo, de você se sentir atacada. Se, por exemplo, ele fala, eu gostaria de ter paz no meu relacionamento. Eu sei que é uma cutucada, porque a maior queixa dos parceiros, né, dos homens no relacionamento é o destemperamento da mulher, ok? Então, você não deve enxergar isso de uma maneira assim, sabe, totalmente, pessoal, tá me atacando. Não, não é. E sim, algo que é importante, porque você fez a pergunta para ele. Então ele tá respondendo. Senão você vai boicotá-lo. E aí, quando ele te disser isso, de fato, você vai pegar, pensar e ver o que você pode atender nesses requisitos de importância. O que você pode melhorar. E você vai também dizer para ele quais são o que é mais importante num relacionamento. E vai pedir para ele se ele está disposto a trazer. Tenha consciência que não é um momento de apontamento, ok? É um momento de você realmente abrir o seu coração. Então você vai fazer isso. Você vai conversar com ele, perguntando da importância. Já que do nada, aí é com o seu jeitinho. Mas é importante. É importante você entender que você precisa deixar claro, através de atitudes, o quanto o teu companheiro e o teu relacionamento são importantes para você. Né? O quanto tudo isso é importante. Porque o que acontece? Quando a gente pega e só fala que é importante, e a gente não tem atitudes que condizem com isso, o que acontece? O que a gente fala não tem peso. Porque o que a gente fala, as atitudes têm que ratificar. Não adianta você dizer que ama, que o companheiro é super importante, se as suas atitudes não retratam isso. Que importância é essa se você não coloca em prioridade? Entende? Então é muito, muito relevante você ter aí essa atenção, tá? E importante, você precisa ter frequência com tudo isso, com esses passos que eu te ensinei. Você precisa ter insistência. Ah, Jaque, mas não é fácil. Talvez não seja fácil, principalmente no início. Mas é muito importante que você se dedique se você quer transformar, se você quer salvar, se você quer melhorar o seu relacionamento. Aí, como eu disse no início, vai depender da sua disposição, da sua vontade de verdade, ok? Como você realmente enxerga a sua vida hoje e como você enxerga a sua vida sem esse relacionamento. Como seria a sua vida? Você precisa colocar tudo isso em análise para você saber o quanto é importante que você mude ou não, ok? Mas de cara eu já quero dizer para você o seguinte: independente de você pegar e chegar à conclusão, vamos supor, não vale a pena. O que não vale a pena é viver um relacionamento morno, sem afeto, se sentindo preterida, infeliz. Isso não vale a pena. Não vale a pena. Então, se você não está disposta, não quer mais, se dê oportunidade do seu companheiro conhecer outras pessoas e viver uma história de amor com outras pessoas. Mas é importante que você saiba que se não tiver melhorias onde talvez
tenham trazido o relacionamento aonde ele está, ou seja, um relacionamento, quando ele entra em crise, mas assim, raramente não tem a participação dos dois, não é? Então, ainda que seja a nossa forma de absorver, de reagir, enfim, se a gente não melhorar isso, a gente vai levar para outro relacionamento. Então, é importante que, independente, você coloque em prática as melhorias, para que, como eu disse para você, as melhorias você leva para a tua vida, ninguém tira de você. Aprendizado, ninguém tira de você. Principalmente aquele aprendizado que a gente coloca em prática. Não tira. Tá? Você não esquece, ok? Então, lembrando, se tá tudo bem pra ele, tá péssimo pra você, é porque não tá tudo bem pra ele só tá fingindo que tá tudo bem, porque ele não tá disposto a fazer o que deve ser feito, a passar pelo processo, ele não quer conversar, ele não quer discutir. E ele não tem noção de que isso pode fazer com que o barco afunde. É por isso que ele não tá pegando o balde para ajudar a tirar a água do barco com você. Porque ele não tem essa consciência. Se você verbaliza isso, mas você também não tem mudança alguma, ele não vai acreditar no que você está dizendo. Mas, se você disser que o barco corre o risco de afundar e você começa a ter atitudes diferentes, ele vai linkar essas informações e vai realmente levantar a bandeirinha amarela ali de atenção e provavelmente vai começar a te ajudar a tirar a água aí desse barco que possivelmente está afundando ou começando a entrar em risco de afundar, tá? Como eu disse para vocês, é uma decisão de vocês, ok? Sua, ok? Quando digo vocês, é vocês, é a mulherada que está assistindo. É uma decisão que é sua. Você que vai decidir se você quer mudar ou não o seu relacionamento. E quais as consequências das suas decisões é o que você deve pensar. Quando a gente tem dúvida se deve fazer uma coisa ou outra, a gente tem que pensar pelas consequências. São as consequências que devem decidir as nossas ações, as nossas escolhas. Tá bom? Tá? Bom, mais uma vez, lembrando que dia 8 de abril é o dia D. Eu tô chamando do dia D, porque é um dia realmente revolucionário, um dia de transformação. Dia 8 de abril, às 6 horas, no mesmo horário que a gente se encontra, às 6 horas aqui no Brasil, 21 horas em Portugal, eu estarei com vocês um pouquinho mais de tempo, com muito mais riquezas de detalhes em como você deve agir e reagir para transformar o seu relacionamento. Vou trazer para você os passos que você deve dar, não só para transformar o seu relacionamento, mas também para transformar você. Aumento da sua autoestima, da sua autoconfiança, o empoderamento de você, mulher, na sua vida, ok? Tudo isso, dia 8 de abril, e não se preocupa, não terá custo algum, tá? Totalmente gratuito e claro que vai ser online. Você só precisa garantir a sua participação clicando no botãozinho e se inscrevendo. Assim que você clicar no botão e se inscrever, colocar lá seu nome e tudo mais, você vai receber um e-mail. Abre esse e-mail e confirme, para aí sim garantir a sua participação.